Fala minha nação concurseira, canal Historiografando pós-edital, trazendo aqui um complemento para vocês. Vamos já começar a preparação focada para nosso concurso. História, Geografia, Atualidades, Simulados, é com o canal Historiografando mesmo, tá certinho? Turma, deixa eu só dar um comentário aqui sobre essa atualização que aconteceu, vamos ver o que mexeu e o que continua. Você que estava estudando comigo na plataforma fechada, você viu que nós já tínhamos trabalhado relevo brasileiro nós já falamos. Então esse assunto aqui, ó, na atualização do pós-edital não vai mais precisar porque você já está acobertado. Urbanização, crescimento urbano, problemas estruturais, contingente populacional brasileiro, isso aqui a gente vai dar uma enxergada lá de acordo com o último edital lá de 2017, no tópico que vai falar sobre aspectos humanos, né? O crescimento demográfico também tem tudo a ver com isso aqui. Mas só que o professor deu umas atualizaçõezinhas específicas em alguns tópicos que precisam ter cuidado. O professor na plataforma já começou a atualizar. Em breve nós liberaremos ela para quem adquiriu, tá bom? Tipos de fontes de energia. Isso aqui nós não vínhamos trabalhando porque no edital passado não falou sobre matriz energética, mas eu já atualizei também isso aqui hoje. Hoje eu já atualizei, mas não disponibilizei ainda. Calma, a gente vai disponibilizar. Depois nós passamos por problemas ambientais, depois falamos sobre clima. Clima também já foi falado lá na plataforma antiga, mas só que com um olhar diferenciado. Clima mais na situação geral. Aqui está pedindo mais pressão atmosférica, umidade, temperatura, fatores que determinam o clima, já foi falado, mas eu irei falar novamente sem problema nenhum, para não ficar fora do contexto. Mudanças climáticas e suas consequências iremos atualizar também. Então foi pouca coisa, galera. Quem já veio estudando, quem já veio se preparando, só tende a ganhar, porque esses tópicos aqui, eles vão puxar uma ramificação. É tão provável que na nossa plataforma do canal Historiografando, nós não vamos retirar as aulas antigas, vamos deixar lá, porque aquelas aulas puxam um elo com essa atualização. Que adianta você saber de pressão atmosférica, umidade, temperatura, fatores que determinam o clima, mudanças climáticas e não conhecer quais são os climas que o Brasil tem. Adianta de alguma coisa? Porque lá na antiga, lá tá bem amarradinho isso aqui. Tá ótimo? Mas eu vou dar o meu complemento aqui para vocês também desse assunto que é bem interessante. Deixa eu escolher aqui um tópico para a gente trabalhar aqui a questão do crescimento urbano, a urbanização, problemas estruturais, contingente populacional brasileiro. Vamos dar uma palhazinha sobre esse ponto. Turma, quando você olha para as provas passadas, quando você olha não só para o IBFC, mas para qualquer banca, ela vai cobrar sempre o interregno, ela quer saber uma estrutura de tempo, como começou, se esse começo teve sucesso ou faliu. Então é isso que as bancas querem saber de você. Então quando eu falo de urbanização, eu tenho duas relações. Eu tenho a relação da população rural, tá aqui fichadinho com vocês, com outra população, que é a população urbana, ou seja, a urbe. Então, de onde é que esse assunto não já vem sendo trabalhado com vocês? Porque isso aqui é aspectos humanos. Aí me diga uma coisa, dentro dos aspectos humanos, crescimento demográfico, será que o crescimento demográfico não vai falar sobre urbanização? É lógico que sim, só que o edital pediu alguns tópicos com mais atenção, e isso nós já estamos fazendo para vocês, estamos fazendo sem preço mais adicional, quem está comigo nas plataformas minhas fechadas. Então, a urbanização, ela é justamente o conceito que vem estudar o quê? O aumento proporcional da população urbana em relação à população rural. Então, ouviu falar sobre urbanização, cara? Pensa, é momento de reflexão. Professor, urbanização é uma relação entre o quê? Entre a população urbana e a população rural. Mas de que forma? De uma forma, pessoal, que em um determinado período da história brasileira, nós temos a migração dessa população da zona rural para a zona urbana. E essa migração é esse aumento proporcional da cidade, que nós chamamos de urbanização. Professor Adriano, e se fosse o contrário? Se as pessoas saíssem da zona urbana e fosse para rural, seria uma ruralização.
Isso aqui foi visualizado lá na história do Brasil, quando vocês vão estudar um períodozinho da nossa história chamado período de JK ou mesmo a Era Vargas. Tudo isso está lá trabalhado também com vocês, onde vocês aprenderam que foi a partir desse momento, com Getúlio e o nosso amigo Juscelino Kubitschek, que começaram as indústrias a se estabelecerem no Brasil. E com essa chegada industrial no Brasil, as pessoas começaram a sair também da zona rural e partir para a zona urbana, ou seja, para a urbe, para a cidade. Professor, tem um nomezinho que a IBFC poderia cobrar? Tem um nomezinho? Não. Tem um nomezão. Como é que se chama esse processo? A IBFC, em algumas das suas múltiplas questões, iria dizer que isso se chama-se migração sazonal. Opa, tá errado. Não é sazonal, não. É migração o quê? Migração, repete novamente para fixar. Não é sazonal. É migração o quê? É êxodo rural, pessoal. Cuidado com esses pequenos erros. Cuidado com essas chamas, com esses estudos direcionados que vocês estão fazendo. Então, aqui somente em uma pequena linhazinha aqui, em um pequeno parágrafo, nós desmembramos a ideia de urbanização. Você já vai para a prova com esse olhar crítico sobre o que é urbanização. Urbanização brasileira. Lembrando, é geografia do Brasil. Somente na segunda metade do século XX, o Brasil tornou-se um país urbano. Então, antes de ser urbano, o Brasil era rural. Olha só que lógica, né? E com esse urbanismo, com essa vinda das pessoas do campo para a cidade, muitas influências começaram a ser quebradas. Muitos laços, principalmente o laço do coronelismo. Os coronéis de interiores, de fazenda, começaram a perder influência com a figura do café. Eles começaram a perder influência porque as pessoas começaram a sair de lá das amarras dele, começaram a ir para a cidade, trabalhar na indústria em busca de melhores dias, em melhores salários, melhores empregos, trabalhos mais que tinham a remuneração melhor. Então, a urbanização ela vem acompanhada disso tudo, desses aspectos que eu estou apresentando aqui para você, que somente na segunda metade do século XX o Brasil tornou-se um país urbano, ou seja, mais de 50% da população brasileira passou a residir aonde? Nas cidades. Quero deixar bem claro com vocês que essa década de 1950 ela é importante demais para os estudos não só histórico como geográfico. A banca poderia cobrar uma questão de geografia que seja a carga de história sem problema nenhum, se ela perguntasse a todos vocês que foi a partir da década de 50 que o processo de urbanização do Brasil tornou-se cada vez mais acelerado. Aí ela poderia trocar, dizer que foi a partir de 50 que desacelerou. Errado demais. E isso tem um dever, isso nós devemos a alguém, a algum momento histórico. É justamente a intensificação do processo de industrialização brasileiro que ocorreu lá pelos anos de 1956, sendo esta a principal consequência entre uma série de outras consequências que nós tivemos da política desenvolvimentista do governo de JK. Olha só, o Brasil, quando desse advento, dessa transição do Brasil rural para o Brasil urbano, lá por 1950, nós tivemos benefícios e tivemos alguns problemas. Não é momento agora falar de problemas. Vamos falar aqui do conteúdo em si, o que isso ocasionou para o nosso Brasil. Além de romper com as velhas amarras rurais, a industrialização começou a se mostrar presente aqui no nosso dia a dia, no dia a dia da grande urbe, das urbes que cada vez mais ia se intensificando. Mais pessoas saíam da zona rural para a zona urbana. Isso deu um inchaço urbano. Muitas pessoas não tinham onde se estabelecer, não tinham onde morar. Começou a ter aí a favelização. Começou as pessoas a ficar desempregadas. Por quê? Porque aquelas indústrias que ali estavam não iam suprir a necessidade desse boom repentinamente de pessoas saindo da zona rural para a urbana assim tão rápido, não. Esse processo foi só um processo de 70 anos. Se você pegar outros países europeus, você tem que esses países eles tiveram um pouco mais de tempo para
fazer essa transição sem grandes problemas. O Brasil só teve 70 anos. O Brasil só teve 70 anos para organizar a estrutura educacional, a estrutura de moradia, a estrutura de saúde pública, e ainda hoje não funciona direito. E muitos sociólogos atribuem isso aqui a essa questão repentina do boom de pessoas saindo da zona rural para a zona urbana. Então hoje, além de, lógico, evidente, nós sabemos que a corrupção é um dos problemas mais graves do Brasil, mas ainda querem colocar esse problema no modelo tradicional brasileiro de ser, no modelo de 70 anos, modelo de 80 anos, já que na Europa nós tivemos países que aconteceu também essa migração, essa urbanização, mas só que a Europa precisou de muito mais tempos. Um exemplo, países como a Inglaterra precisou de 125 anos, 130 anos para se estabelecer, para que esse problema não acometesse a urbe de hoje. E o Brasil não, só teve 70 anos, 80 anos só, pessoal. Então temos que imaginar isso, que a banca vai vir cobrando esse interregno de 70, 80 anos, que é justamente o período de 50 para cá, dos anos 50, quando tudo começou a aparecer. Isso é recente ainda na nossa história, na nossa geografia brasileira. Pessoal, tá gostando do assunto? Quer aprender um pouco mais de aulas? Lembrando, isso aqui é atualizado, viu? Quer aprender um pouquinho mais? Aqui está aparecendo para vocês no nosso monitor ou então na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir o nosso combo especial, plataforma fechada de História e Geografia Regional, História e Geografia do Brasil, atualidades. Temos também um pacote com 10 simulados, show de bola para você arrebentar. Qualquer dúvida é só me chamar no zap. Valeu, forte abraço, até o nosso próximo encontro.